sociedades. Então, então pensar nessa questão dos direitos humanos é pensar que, voltando a Douzinas, é pensar no seu potencial de transformação social. Eles podem servir de instrumento para as lutas sociais, eles podem servir de instrumento para a transformação da realidade social, para a redução das desigualdades sociais, para a erradicação das formas de marginalização e para a erradicação das formas de pobreza, né? Pensando na redução das desigualdades, pensando em formas de garantir o acesso à justiça a todos, de garantir um processo justo a todos, de garantir que o poder público vai atuar com políticas públicas a todos. Então, para Costa dos Hinos, eles têm esse potencial de nos servir de instrumento na luta social, né? Trazendo um pouco, trago aqui um pouco da citação dele, que fala aqui: os direitos humanos estão internamente fissurados. São usados como defesa do indivíduo contra um poder estatal constituído à imagem de um indivíduo com direitos absolutos. É esse o paradoxo no coração dos direitos humanos, que tanto move sua história, quanto torna a sua história sua realização impossível, né? Os direitos humanos só têm paradoxos a oferecer. A energia deles deriva de sua natureza aporética. Eu trouxe essa citação para pensar o quê? No que ele está dizendo. O paradoxo no coração dos direitos humanos é justamente isso. Tanto eles se mostram muitas vezes como realizáveis, quanto eles têm seu potencial justamente na visão de uma utopia a se construir, nessa busca de tentar atingir essa utopia e construindo um futuro melhor a cada passo, né? Hoje a gente pensa nos direitos humanos como uma ferramenta muito importante na defesa das pautas dos movimentos sociais, na luta contra as formas de violência, né, nas lutas contra as formas de violação de direitos humanos, como a tortura, como os tratamentos degradantes e cruéis, contra as injustiças, né, do sistema de administração de justiça, né, enfim, né, contra a desigualdade social, contra a extrema pobreza, né. Então, esses instrumentos, esse norte teórico, conjunto teórico de reflexão sobre a realidade e esse conjunto normativo de deveres que o Estado tem que trazer, eles são fundamentais na luta cotidiana contra as várias formas de violação de direitos, na luta contra o racismo, na luta pela erradicação da extrema pobreza, na luta por a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, como a nossa Constituição manda, e na luta pela realização de todos os direitos sociais, na luta pelos direitos e garantias individuais, também contra eventuais excessos do Estado, o processo de superencarceramento, né, que viola direitos humanos e coloca as pessoas privadas de liberdade em situações que não condiz com o respeito à dignidade humana. Também o direito de todos de ter um meio ambiente equilibrado, contra a violação de direitos dos povos indígenas, dos povos originários, enfim, todo esse conjunto de normativas são importantes na luta social. Então, assim, já fechando um pouco a aula de hoje, né, o que é que a gente pode pensar? Os direitos humanos, eles são fundamentais, e eles servem de instrumento importante para a luta, para as lutas sociais. Eu tentei trazer um pouco dessa história, né, dos direitos humanos,
de algumas visões teóricas, né? Eu trouxe alguns autores que eu tenho lido que trabalham com essa questão dos direitos humanos. Tentei um pouco dialogar com essa questão. Pensar que esses direitos humanos podem ser um instrumento de garantia de uma mudança social, também podem ser instrumentos de mudança de uma cultura, né? Uma cultura que se abra, que seja aberta à dignidade humana, né? A pensar uma sociedade melhor, né? E pensar também que a nossa educação, a educação dos nossos jovens, né? A educação para o ensino médio, né? Mas para a educação básica no geral e para o ensino universitário também, apesar do foco aqui ser para subsídios para a gente trabalhar no ensino médio, né? O curso é bem voltado para professores, né? Para desenvolver esses conhecimentos com discentes do ensino médio, mas isso perpassa todas as formas de ensino, porque é uma forma de educação para a cidadania, né? Educar em direitos humanos não é apenas educar para o conteúdo dos direitos humanos, entender a história dos direitos humanos, os dispositivos normativos sobre direitos humanos, uma sociologia dos direitos humanos, não é apenas isso, mas é educar em direitos humanos e para os direitos humanos. Ou seja, é uma educação que você aprende para transformar o mundo, né? Então é em direitos humanos, conhecer esses direitos para tentar transformar, para tentar mudar a realidade, para tentar educar para uma cidadania, né? Para que a gente possa trabalhar melhor essas categorias, né? Para que cada vez mais a gente possa, enquanto sociedade, conviver com esses direitos, sendo respeitados, né? Sendo garantidos, através de uma cultura de paz, uma cultura de acolhimento, uma cultura de enfrentamento a todas as formas de violação de direitos, as violências, contra as formas de discriminação. Então tudo isso parte de uma ideia de que o que? A gente não apenas está trazendo conteúdos para a gente, né? A gente tem que pensar que esses conteúdos, eles também são fundamentais para garantir uma mudança cultural, são fundamentais não apenas uma educação mas uma educação para que a gente consiga transformar e garantir esses direitos básicos reconhecidos pela Constituição e pelos tratados de direitos humanos, e assim incorporar essas perspectivas, né? A luta contra as formas de discriminação, a luta contra o racismo, a luta por uma igualdade de condições, uma luta por acesso aos bens sociais básicos é algo fundamental que deve ser incluído sim nos currículos, né? Como a própria lei manda, né? Então o ensino de direitos humanos é algo que deve percorrer o currículo na formação da educação básica. Ela deve também estar presente na nossa formação universitária, né? No nosso dia a dia, nos nossos espaços em que a gente convive, sindicatos, associações, né? As praças públicas, né? Então isso aí é bom que esse diálogo seja feito de forma ampla, né? Então é isso, né? Lembrando que o curso vai continuar seguindo, vai ser ao longo desse mês inteiro. Quem escreveu no ensino médio, se quiser também se interessar, escreve também no ensino fundamental, vice-versa também. Podem escrever ainda. A próxima vai ser sobre o ensino fundamental, tentando trabalhar com os direitos humanos. Os próximos vídeos trabalharão um pouco mais a temática, né? Dialogarão um pouco também com a sociologia, né? Ciências sociais,
Então a gente vai pensar muito, dialogar muito com essa, com essa questão. Acompanhem a página, curtam os tópicos, vejam os tópicos anteriores, se inscrevam, se inscrevam nos 2 cursos, eu convido a todos a isso. Lembrando que os conteúdos, como vão gerar sobre temáticas parecidas, vocês podem acompanhar as duas, o conteúdo dos dois cursos, né? Então é até bom porque se complementam, né? Assim as abordagens. Eu pensei justamente em conteúdos complementares, né? Então o que eu vou falar aqui na semana que for trabalhar, ao longo da semana, quando trabalhar com a questão do ensino fundamental, pode ajudar também um pouco o ensino médio e vice-versa, né? Então até sugiro que vocês se inscrevam nos 2 cursos, acompanhem a página, acompanhem as novidades, e é isso. Obrigado a todos, me despeço, né? E a gente vai se encontrar mais vezes, né?